O disquete de 3,5 polegadas tem um cache cultural enorme, e por um bom motivo. Foi uma forma importante de armazenamento de dados por conservadores 25 anos. E era um formato prático que as pessoas viam dia após dia durante todos os anos de formação do que hoje conhecemos como computação pessoal. E o que é notável sobre isso é que, embora o disquete tenha realmente evoluído consideravelmente durante sua vida útil, ele nunca pareceu ficar mais rápido. Esses eram originalmente um produto da Sony. Eles o chamavam de microdisquete. E eles surgiram pela primeira vez por volta de 1982. E foi apenas a Sony que os colocou em alguns dispositivos estranhos que eles fizeram, por exemplo, o SMC-70, que é um processador de título de vídeo baseado em Z80 CPM. Na verdade, eu tenho um desses e adoraria fazer um vídeo sobre ele quando me sentir competente para fazê-lo. Mas na verdade, coloquei 2.000 discos de 3,5 polegadas nele e eles leram com sucesso. Agora, em seu formato nativo, essas unidades originais armazenavam apenas cerca de 160 kB. Bem, ok, eu li isso em alguns lugares online, mas quando tentei corroborar, não consegui. Então, acho que as unidades de 360 são as menores que já foram feitas. Mas vamos em frente. Mas as coisas ficaram maiores rapidamente quando a Apple começou a colocar unidades de disquete no Macintosh original. Eles armazenavam 400K e depois 800. A IBM, em meados dos anos 80, começou a colocar unidades de 360K em suas máquinas depois de 720K. E enquanto todo o mercado eventualmente adotou o padrão de 1,44 MB que agora consideramos o disquete definitivo, a IBM na verdade continuou. Além disso, fez uma unidade de disquete de 2,88 MB embora não tenha realmente aumentado muito. Tudo isso aconteceu praticamente sem alterações na mídia. Tipo, tenho certeza de que eles alteraram a formulação magnética e coisas assim, mas aqueles drives IBM de 2,8 megas podiam ler tudo de volta aos primeiros discos de 360 que a IBM lançou. E de fato, eu coloquei aqueles discos originais de 1982 de 160 em um drive de disquete moderno. E eu consegui fazer a imagem deles. Você não consegue ler aqueles primeiros discos do Mac em um PC, porque eles mudaram a modulação do sinal magnético. Mas, de resto, os discos em si são os mesmos fisicamente. Então, para reafirmar meu ponto, o disco de 3,5 polegadas passou por grandes mudanças em sua vida útil e aumentou sua capacidade em mais de 10 vezes. Mas, até onde eu sei, ele ainda ficou muito lento. Certamente eles devem ter melhorado a velocidade desde os 160K One S originais. Mas o ponto é que em 1994 eles eram desagradavelmente lentos. E em 2004, quando ainda usávamos muito disquetes, eles estavam agonizando. Claro, isso é amplamente discutível hoje em dia, já que muito poucos de nós usamos disquetes regularmente. Quer dizer, existe a computação retrô, mas você sabe, você não faz muito disso, e não se importa muito com carregamento lento. Faz parte da experiência. Mas seria legal se os drives fossem mais rápidos. E se você está fazendo preservação de disco, arquivando disquetes, antes que eles se transformem em pó binário, uau! Você só precisa fazer um pouquinho disso antes de começar a desejar que houvesse uma maneira mais rápida de fazer isso. No entanto, quero reservar um momento para dizer que nada neste vídeo deve ser considerado um conselho para a preservação de dados. Você deve conversar com os especialistas sobre isso. As pessoas que fazem isso todos os dias sabem muito mais do que eu. Por favor, não saia correndo e compre nenhuma das coisas que mostro neste vídeo. Mas, de qualquer forma, de qualquer perspectiva, é estranho que nos 2000 estivéssemos usando drives que não eram mais rápidos. Pelo menos não perceptivelmente do que os que tínhamos possivelmente décadas antes. Quero dizer, claro, estávamos presos ao formato de disquete. Não podíamos quebrar a compatibilidade com versões anteriores, mas você pensaria que com as melhorias na tecnologia, alguém teria desenvolvido um drive que pudesse pelo menos ler discos mais rapidamente. E eles fizeram. Drives de disquete de alta velocidade de fato existiam. Não acho que muitas pessoas os tinham, embora todos que os tinham vão comentar: "Oi, estou vendo você." Mas eles estavam lá, e você ainda pode obtê-los por enquanto. Tem uma pequena variedade aqui, que é um pouco mais interessante do que eu fiz parecer, e pensei em mostrar a você quais eram algumas das opções de lontra. Então vamos começar. Para começar, precisamos de uma linha de base. Então comecei com meu antigo standby. Este drive Dell. Juro por essas coisas, elas são dádivas de Deus. Embora você não saiba disso olhando para uma, elas não parecem grande coisa. Elas parecem componentes internos de um laptop que você não tem, o que é verdade. É exatamente isso que elas são. Esta unidade foi feita para ir com este laptop aqui. Agora, se você não se lembra desta era dos laptops, é assim. Usuários avançados queriam ter um CD-ROM e uma unidade de disquete às vezes, e às vezes até um disco rígido secundário. Mas os laptops raramente tinham espaço para todas essas coisas ao mesmo tempo. Então o que os fabricantes fizeram foi colocar um compartimento hot swap na lateral da máquina onde você poderia instalar qualquer uma dessas coisas na hora. Em alguns casos, havia coisas ainda mais selvagens, como baterias extras que você poderia colocar no compartimento. Era uma época selvagem para se estar vivo. Agora, esta unidade de disquete em particular foi projetada para o compartimento modular em uma latitude Dell de meados dos 2000, como este D620 aqui. Atualmente ele tem um gravador de CD,
Mas tudo o que você faz é pressionar esta trava, puxá-lo para fora e em seguida pegar este cara, encaixá-lo e pronto. Você pode realmente fazer isso enquanto a máquina está funcionando, e ele simplesmente aparecerá no meu computador. É muito divertido. Agora, por que estou falando sobre isso? Bem, esta unidade específica é muito especial. Todas as unidades modulares para laptops se conectam à máquina com esses plugs proprietários, como o que você vê aqui. No entanto, a Dell fez algo muito estranho com esta unidade específica. Eles também colocam uma porta USB na lateral. Este não é proprietário. Você pode conectá-lo a qualquer máquina com uma porta USB, Windows, Mac, Linux, Base, seja lá o que for, e ele simplesmente funcionará. Agora, há muitos drives de disquete USB no mercado, mas minha coisa favorita sobre este é que você pode obter um novo de alta qualidade. Muitos drives de disquete USB usados bem, eles são usados, você não sabe onde eles estiveram, e você não sabe se eles já foram bons. Mas como eles foram feitos para máquinas de classe empresarial, eles são de boa qualidade. E como eles foram feitos para serem peças de reposição, ainda há pilhas deles em depósitos por todo o país, provavelmente em todo o mundo. Então você pode encontrar muitos usados em embalagens plásticas. No eBay, eu tenho uns 6 ou 7 desses, e coloquei algumas informações sobre como encontrar um na descrição. Agora eu uso um desses na minha máquina Windows 10 em casa, e ele é muito confiável, e é isso que faremos aqui. Na verdade, não vamos usar o D620, ele não está em boas condições. Vamos usar o i6420, que além de ser o número da erva daninha, também é uma das minhas máquinas favoritas. Esta é, na verdade, uma das máquinas mais recentes que já teve um compartimento modular, embora, infelizmente, não aceite esta unidade diretamente. Então, vamos conectá-la com USB como qualquer outra máquina. Isso é conectado apenas a um mini USB comum, não a um micro USB. E você verá neste corte B-roll que aparece no meu computador como qualquer outra unidade de disquete. Então, como fazemos o benchmark disso? Bem, não sou muito bom nesse tipo de coisa, e isso também não é um projeto FAR. Então não vou simplesmente despejar 30 minutos de números em você. Não sou rigoroso o suficiente para fazer o que esse cara faz. De qualquer forma, vou falar apenas sobre essas unidades e mostrar alguns testes básicos do mundo real que fiz e que acho precisos. Primeiro, encontrei um PDF de 1,38 MB, que é quase do tamanho de um disquete formatado, e apenas copiei para o disco com o Windows Explorer e depois copiei de volta enquanto cronometrava com o cronômetro atroz do Windows. Agora, isso pode ser impreciso porque o Windows armazena em cache o conteúdo dos discos. Então, se você não tomar cuidado, isso pode distorcer seus resultados. Mas descobri que se você retirar o disco e depois atualizar para que o Windows perceba que não há disco na unidade e depois o coloque de volta, isso invalidará o cache do disco e você obterá resultados confiáveis. Para meu segundo teste, fiz a outra coisa que faço com disquetes. Usei o Inimage para criar uma imagem bit por bit do disco inteiro. Agora, como isso deve acessar o disco bruto, isso deve ignorar quaisquer otimizações ou cache, e deve nos dar uma ideia realista de quão rápido o drive realmente é. Mas não sei se ele sempre grava o disco inteiro ou apenas a parte usada. Então eu fiz todas as minhas contas, assumindo que ele grava apenas 1,38 megas de dados. Então, todos os meus números podem estar um pouco baixos. No entanto, como o cronômetro da janela é tão ruim, e você não consegue realmente dizer quando o drive começa e para de ler, o tempo provavelmente está errado na outra direção. Então, esses são apenas números aproximados. Mas os números que obtive com ambos os métodos parecem concordar entre si, e todos eles se alinham com algumas estimativas que encontrei online. Então, acho que esses testes estão próximos o suficiente da verdade. Então vamos tentar obter nossa linha de base verificando a velocidade de leitura neste drive Dell. Então, uma leitura completa leva cerca de 43 segundos. Fazendo as contas, isso é cerca de 32 kb segundo, o que é próximo o suficiente do que algumas pessoas nos fóruns dizem ser a velocidade típica de uma unidade de disquete. Escrever os dados de volta no disco parece levar o mesmo tempo. Agora, eu estava pronto para chamar isso de velocidade padrão da unidade de disquete, o único X com o qual podemos comparar todo o resto. No entanto, eu tinha essa unidade Toshiba por aí, e eu simplesmente decidi, você sabe, que eu deveria dar uma olhada também para ver se há uma variação na qualidade. E os resultados não foram o que eu esperava. O Toshiba acabou ficando significativamente mais lento nos meus primeiros testes, que eu não gravei. Levou 55 segundos para ler um disco, o que é cerca de 25 kb segundo. Mas quando testei novamente com a câmera rodando, cada teste chegou a 65 segundos, o que está mais perto de 22 kb segundo agora. Se o Dell aqui fosse minha linha de base, se fosse o drive... de Dell aqui fosse minha linha de base, se fosse o drive... Mas então, eu fui e testei o drive interno no Edge, e esse chegou a 55 segundos quando eu o testei pela primeira vez. E quando tentei novamente na câmera, obtive 51, que eu acho que deve ser porque eu cronometrei com meu telefone ou algo assim. De qualquer forma, em média, tanto este quanto o Edge parecem cerca de 5 kb segundo mais lentos do que o Drive Dell.
Agora, 5 kbd podem parecer pouco, mas nas velocidades das quais estamos falando é um grande problema. Em 1998, as pessoas teriam matado por uma largura de banda extra de 5 na internet. E neste caso, significa que leva cerca de 10 segundos adicionais para ler ou gravar um disco inteiro. Então essa é uma grande diferença. A questão é, o Toshiba é lento ou o Dell é rápido? Bem, não tem uma pilha de unidades para testar, então vou apenas chutar. Como tenho certeza que o Dell é mais novo que os outros, vou chutar que os outros dois são na verdade a velocidade padrão, que é 1x, ou apenas que há uma faixa e o Dell está mais para o limite superior da curva. Isso é demais, porque significa que nos últimos, você sabe, 10 anos em que tenho usado essas coisas, tenho comprado unidades de velocidade 1 e 1/4. Mais um motivo para amá-los, eu acho. Em todo caso, vamos fixar nossa linha de base em 25 kb segundo. Vamos chamar isso de 1x. E agora vamos dar uma olhada em uma unidade que é mais rápida do que isso. Esta é uma unidade de disquete USB Sony 2x. O número do modelo está na descrição, e você precisará dele porque não diz 2x em nenhum lugar. Nem na parte superior ou frontal, nem mesmo na etiqueta na parte inferior. Você tem que procurar o número do modelo para descobrir que é realmente algo especial. Embora seja o disquete USB mais pesado que já tive, o que é reconfortante, vamos ver como ele se sai. Então esta unidade lê o disco inteiro em cerca de 25 segundos, o que é cerca de 56 kb segundo, então se 25 é nossa linha de base, então isso significa que é realmente um pouco mais rápido do que 2x. Meus testes de gravação chegaram a 22 a 23 segundos, o que é muito rápido, mas eu realmente não confio no meu cronômetro, especialmente nos testes de gravação. Então vou apenas dar uma estimativa e dizer que a unidade lê e grava um pouco mais de 2x. E aí está. Existem unidades de disquete de velocidade dupla, e esta é uma delas. Não há frescuras, nem drivers especiais, nem diz o que é. É apenas uma unidade de disquete que é 2 vezes mais rápida que as normais. Parece uma boa atualização se você puder obter uma. Este e alguns outros números de modelo e coloquei na descrição que você pode procurar. Eles devem ter vendido um número decente desses, e é por isso que é tão peculiar que eu não me lembro de ter visto muito quando eu estava trabalhando em reciclagem de eletrônicos. Por outro lado, talvez eu tenha visto e eu simplesmente não o reconheci, porque eles não fazem. Eles não dizem 2x em nenhum lugar. Nenhum dos fornecedores parece sentir a necessidade de apontar isso, o que é estranho. Pelas fotos que vi, alguns dos drives da Sony tinham um grande 2x no topo, mas outros não. E acho que este pode estar faltando algum tipo de peça de acabamento. Então talvez seja isso que esteja acontecendo. Mas certamente muitos deles não parecem mencionar que é realmente estranho. De qualquer forma, para onde vamos a partir daqui? Bem, se você procurar por drives de disquete de 3x, acho que não encontrará um. Achei que já tinha visto um antes, mas não consigo encontrá-lo agora, então devo ter imaginado. Agora, no extremo das coisas, havia um drive de 10x chamado Fast Cache X10. Infelizmente, ninguém parece ter um desses. Eles supostamente entraram em produção no final dos anos 90. Vi uma foto de um, mas nunca conheci ninguém que tivesse um. Que pena. Fato engraçado sobre isso, no entanto, na Wikipédia há uma citação do designer da unidade, apenas dizendo que ele nunca entendeu porque as unidades de disquete nunca ficaram mais rápidas. É estranho, certo? Então eu não tenho nenhum dos dois? Mas, felizmente, é aqui que entramos nas coisas estranhas. Veja a primeira unidade de disquete de alta velocidade que eu já vi, a que me fez pensar sobre isso para começar, não era realmente uma unidade de disquete, era uma câmera. Esta aqui, na verdade, é uma Sony Mavic FD200, e se você olhar bem aqui no topo, vou colocar um pequeno close-up em B-roll disso. Diz unidade FD de acesso rápido 4x. Você provavelmente conhece a linha Mavic, as câmeras digitais da Sony que salvavam fotos em disquetes. Esta é muito parecida com muitas das outras, exceto que o mecanismo de disquete é ostensivamente 4 vezes a velocidade de uma unidade de disquete comum. Agora, isso parecia um exagero para mim até eu fazer as contas. As primeiras Mavicas foram feitas por volta de 1997, e embora eu não tenha uma dessas no momento, o manual que encontrei de uma sugere que as fotos que elas tiravam tinham entre 40 e 70 kb cada. Gravar essas no disco em 1x levaria cerca de 2 a 3 segundos por foto, o que não é tão ruim. Mas a FD200 aqui, feita muitos anos depois, em 2002, pode tirar fotos de até 300. Isso levaria mais de 12 segundos para gravar, o que é completamente inaceitável. No entanto, coloque uma unidade de 4x e isso o levará de volta para 2 a 3 segundos por arquivo. Então você pode ver que era meio necessário desenvolver uma unidade de disquete de alta velocidade se a Sony quisesse manter a Mavic relevante. Embora porque eles ainda estavam fazendo isso em 2002, eu não tenho certeza agora. Na verdade, isso era mais comum do que eu imaginava. Tenho outras 2 Mavicas na minha coleção agora, e nunca olhei muito de perto para elas. Mas esta aqui diz acesso rápido FD, 2x bem nela.
Eu simplesmente nunca notei. E esta aqui, a FD73, não diz isso em lugar nenhum. Diz bem ali na frente. Eu simplesmente perdi ali, bem ali. Eu olhei em tudo isso, quando estava escrevendo o roteiro. De qualquer forma, parece provável para mim que muitas Mavicas provavelmente tinham drives de disquete de 2 velocidades ou mais rápidos. Mas não sei quantas delas tinham 4 velocidades. Tudo isso sendo igual. No entanto, se você não está interessado em tirar fotos digitais velhas e ruins, então por que você se importa com isso? Bem, a FD200 é muito especial entre as Mavicas. Veja, a maioria delas espera que você tire fotos e depois retire o disco e coloque-o no drive de disquete do seu PC paralelo. Este, no entanto, tendo sido lançado tão tarde, na verdade tem uma porta USB. Agora, a Sony poderia ter exigido um driver especial e software que só deixasse você gerenciar suas fotos, mas felizmente, eles não escolheram a violência dessa vez. Esta coisa aparece como um dispositivo de armazenamento em massa normal, então você apenas o conecta, ele abre um explorador e você pode simplesmente arrastar suas fotos para fora dele. E claro, é para isso que ele serve, mas também permite que você arraste coisas para ele, e não importa o que seja. Então ele funciona apenas como uma unidade de disquete USB genérica, mas que roda a 4x. Agora uma nota de rodapé, eu ia te dizer novamente para não tentar arquivar discos com isso, mas também que este não funcionará para ele de qualquer maneira, porque quando tento fazer o Inimage falar com ele, ele simplesmente se recusa como se o reconhecesse. Mas então eu clico em ler e ele simplesmente não faz nada. Agora eu estava supondo que isso é porque não é realmente uma unidade de disquete USB. Ele aparece como um dispositivo de armazenamento em massa genérico, o que é estranho. E eu pensei que era apenas uma imagem ruim confusa, até que tentei gravar um vídeo de demonstração disso hoje, e simplesmente funcionou. Neste laptop específico, ele não funciona na minha máquina doméstica, nem na minha estação de trabalho de estúdio ou qualquer outra coisa que eu tenha tentado. Mas nesta máquina, o Inimage fala com ele. Tão atordoado e confuso, continuei e executei meus testes de qualquer maneira. Uma Mavica é certamente uma unidade rápida. Ele copia o disco em cerca de 18 segundos para uma velocidade efetiva de cerca de 78 kb segundo, o que o torna apenas um pouco mais rápido do que 3x, o que é estranho. A unidade Sony 2x realmente era 2x. Então por que isso não seria 4? Agora, quando eu estava testando isso inicialmente sem as câmeras gravando, eu estava obtendo 100 kb segundo, mas agora não consigo replicar isso. Então, ou eu cronometrei diferente, ou talvez meu disco esteja se desgastando, não sei. Em todo caso, para o propósito de baixar suas fotos de férias, 3x ainda é bem impressionante. Pense nisso, se você saiu de férias com a câmera configurada para resolução normal, então ela está salvando arquivos de 50 KB em vez dos enormes de 300 KB. Quando você chega em casa, você pode esvaziar todos os discos que você trouxe com você a uma taxa de quase 100 fotos por minuto, o que é bem impressionante para disquetes. Quer dizer, câmeras baseadas em flash provavelmente eram melhores em todos os sentidos, mas isso ainda é bem impressionante. Agora eu não consigo testar as velocidades de gravação corretamente, porque mesmo nesta máquina, a imagem trava quando eu tento gravar nela. Ela só mostra esses erros de CRC bizarros, mesmo que o disco nem esteja girando. Mas eu testei apenas copiando um arquivo para ela com o Explorer várias vezes, e obtive números semelhantes aos dos testes de leitura. Então parece que isso também grava em 3x, e isso pode ser o mais legal sobre isso. Poucas pessoas têm um motivo para gravar muitos disquetes hoje em dia, mas quando isso era novo em 02, provavelmente ainda havia pessoas fazendo distribuição de software em pequena escala em disquete. E essa teria sido uma das maneiras mais rápidas de fazer isso, já que você poderia gravar até 3 discos por minuto. Na verdade, mais rápido se você não estivesse preenchendo o disco inteiro. Agora, eu recomendo que você compre uma câmera digital colecionável e a gaste em algumas semanas lendo e gravando centenas de discos com ela? Não, provavelmente não faça isso, mas é legal que você possa. Uma maneira melhor de fazer isso naquela época e agora pode ter sido comprar um disquete de bolso rendado mais uma vez, outro drive de disquete USB genérico e sem etiqueta. Mas, de acordo com o catálogo, ele pode fazer 4x, e é na verdade um drive dedicado em vez de uma câmera reaproveitada. Tenho algumas preocupações com isso, no entanto. Primeiro, nunca vi um, nunca encontrei um no eBay, então eles parecem bem raros, e não sei como eles realmente funcionam. Segundo, eles fizeram 2 modelos diferentes. Um 4x, apenas um x no mesmo maldito case. A única maneira de descobrir qual é, virando-o e lendo o número de catálogo inescrutável na parte inferior. Porque nenhuma dessas empresas parece achar que a velocidade da unidade vale a pena mencionar. Não entendi. Eles não só não escrevem na unidade, como nem está na etiqueta, eles quase tentam enterrá-la. Supostamente, há outra unidade de 4x por aí, de acordo com dados da Y, e essa parece ainda mais rara. Mas nas únicas fotos borradas que consigo encontrar, também não diz nada. O que está acontecendo aqui? Se eu fizesse uma dessas, toda a parte superior seria gravada com 4x. É o principal ponto de venda. Mas, de qualquer forma, a preocupação final que tenho com essas unidades é que elas podem ler em 4x, mas podem não gravar em 4x. E eu baseei isso no produto final que quero mostrar a vocês hoje. Esta é uma unidade LS120,
Você pode ter ouvido falar delas antes. Mais precisamente, você pode tê-los visto em sua BIOS, já que por algum motivo muitos computadores nos 2000 tinham a capacidade de inicializar a partir do LS-120. Mas se você for como eu, provavelmente nunca viu um pessoalmente antes. Aqui está. Agora este foi um dos vários formatos de super disquete que começaram a aparecer nos anos 90. E teoricamente, a ideia era que estes eram disquetes atualizados, usando basicamente o mesmo disco, mas colocando muito mais dados neles. Infelizmente, o único que realmente teve alguma sensação de 4 zip. Embora eu não ache que muitas pessoas pensariam nisso como um disquete, quero dizer, é tecnicamente a mesma coisa. Ele tem a maioria das mesmas peças, mas elas parecem tão diferentes. O LS-120, por outro lado, era muito mais próximo do design original do disquete. Na verdade, este aqui é um disco LS-120. E embora possa parecer superficialmente diferente no começo, se você colocá-lo lado a lado com um disquete normal, como estou fazendo neste B-roll, verá que eles são bem parecidos. Ele tem um obturador de formato estranho, uma textura de superfície estranha e tudo é arredondado, mas é do mesmo tamanho e formato. Ele tem as mesmas pequenas janelas nos cantos e, na verdade, ele carrega em uma unidade de disquete comum, embora definitivamente não leia lá. Isso porque, apesar de ser semelhante, a capacidade do LS-120 é mais de 80 vezes maior do que um disquete normal. Eles são chamados de LS-120, porque armazenam 120 MB de... É uma unidade motorizada. Não vou me dar ao trabalho de conectá-lo só para fingir que coloco o disco. Vamos dar uma olhada no B-roll. Como você pode ver aqui, realmente há 120 MB de capacidade. Apesar de ser basicamente o velho e conhecido disquete. Agora, um disquete que armazena 120 MB sempre me pareceu super legal à distância. Mas agora que tenho um, acho que tenho algumas ideias do porquê ele falhou. Quer dizer, ele saiu anos depois do disco compactado e tinha menos capacidade. Ele provavelmente ainda poderia ter vencido. Mas há um grande problema com ele. Notei que parece barato. Os disquetes normais têm essa sensação de controle indestrutível da Nintendo, mas este parece fino e frágil, como se eu fosse quebrá-lo a qualquer momento. E colocá-lo no drive também é horrível. Quer dizer, você não tem esse barulho agradável no final para avisar que ele está dentro. Você meio que para e espera que o drive o pegue. É uma sensação terrível. Agora, além de tudo isso, a Panasonic, que era uma grande defensora desse formato, tentou competir com a Sony fazendo sua própria Mavica. Isso levou LS-120s. Esse cara aqui, tentarei fazer um vídeo adequado sobre isso em algum momento. Ainda não tenho todos os cabos e baterias apropriados para isso, mas usei isso e também parece barato. Os controles, o estilo e tudo mais simplesmente não parecem estar à altura. Realmente parece que os fabricantes não investiram o dinheiro que deveriam nesse formato. Além disso, não parece tão rápido assim. Não consegui fazer um bom teste com a imagem do Win devido ao tamanho, mas testei mover vários arquivos para dentro e para fora do disco no Windows Explorer, e registrei a velocidade de leitura em cerca de 660 kb segundo, o que é muito melhor do que poderia ser, mas ainda é bastante lento. Nessa taxa, levaria 3 minutos para ler um disco inteiro. E li que os discos zip podem ser de 2 a 4 vezes mais rápidos. Além disso, ele grava apenas metade dessa velocidade, 330 kb segundo, então levaria 6 minutos para gravar um disco inteiro. Nesse ponto, acho que você está entrando em território de gravação de CD. Também houve opiniões mistas sobre confiabilidade, pelo que entendi, então, no geral, talvez seja melhor compactar um. Mas, neste caso, nem nos importamos com o formato agora. Na verdade, é a unidade em que estamos interessados. Veja, esta unidade é, na verdade, apenas uma unidade de disquete com um mecanismo mais sofisticado, e se você tiver alguma dúvida, ela realmente lerá disquetes comuns. Ah, cara. Eu a empurrei até o fim. Como eu tenho que pegar o cabo de energia para tirar o disco? De qualquer forma, aqui está lendo um disco de 3 polegadas e meia de formato padrão e, mais importante, está lendo muito rápido. Agora, vi pessoas em fóruns alegando que o LS-120 pode ler disquetes em até 5x. Eu não vi esse desempenho. No entanto, meu entendimento é que há unidades LS-120 mais rápidas e mais lentas. Talvez, se eu tivesse comprado uma da SATA ou SCI, elas leriam disquetes mais rápido. No entanto, comprei esta USB por conveniência, e certamente não é tão rápida. No entanto, é pelo menos 4x.
Eu obtenho consistentemente 14 segundo cópias, o que significa que isso está copiando a 100 KB segundo agora. Se 25 realmente é a nossa linha de base, e se meus testes são rigorosos ou não, não há dúvida de que essa coisa grita, apenas observando a barra de progresso. Você pode dizer que está indo muito bem perceptualmente. Parece muito mais rápido do que até mesmo uma Vika. Então, embora eu ainda não recomende usar isso para arquivamento sem consultar os especialistas, se eles não tivessem reclamações, esse pode ser o método mais rápido que conheço para criar imagens rápidas de disquetes, especialmente porque eles ainda estão disponíveis no eBay, embora sejam um pouco caros. No entanto, se você quiser uma unidade para gravar discos, esta é na verdade quase a pior escolha. Esta unidade levou cerca de 39 segundos para gravar um disco inteiro, o que a coloca no mesmo nível da Dell. E nesse ponto, é só usar a Dell. Ela não requer uma fonte de alimentação externa e é muito menor. Não sei por que este é tão lento. Talvez eles simplesmente não estivessem otimizando para gravações e quisessem jogar pelo seguro. E talvez isso não seja verdade para todos os LS120S. Não sei, mas é por isso que tenho preocupações de que talvez algumas das outras unidades de alta velocidade no mercado também tenham velocidade de leitura e gravação assimétricas, já que provavelmente estavam otimizando para a leitura. Felizmente, no entanto, muito poucos de nós se importam com a gravação de discos hoje em dia. Então parece que o LS120 é o vencedor claro aqui. De qualquer forma, é tudo o que tenho a dizer sobre isso. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se. Então eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu enviar algo. Se você realmente gosta deste vídeo, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas aqui estão fazendo. Custa bastante para conseguir todos esses gadgets para mostrar a vocês, sem mencionar pagar o estúdio em que estou mostrando a vocês, então sou muito grato a todos que estão me apoiando. Não conseguiria fazer isso sem eles. A todos os outros, obrigado por assistirem.